homossexual, como pessoa, deve ter assegurado direitos na sociedade, assim como qualquer outro cidadão, e ser respeitado como ser humano. É desta forma que o projeto de lei da homofobia trata da questão dos homossexuais. O projeto é para coibir a discriminação. Além disso, falar sobre homossexualismo está se tornando cada vez mais comum. Mas será que a sociedade está preparada para conviver ou debater esse tema? Para falar sobre o homossexualismo e preconceito, no Cidadania em Pauta de hoje, estamos recebendo a psicóloga Rita Lopes Venturoli, que fez uma pesquisa histórica sobre a evolução do homossexualismo na sociedade. Bom, Rita, eu agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço a você, ao Ângelo, por essa oportunidade. É sempre bom poder esclarecer um pouquinho, né, e passar para a população esse conhecimento que nós temos. Bom, aqui eu estava falando que existe o preconceito, e ele realmente existe? Existe. Muitas vezes o preconceito não é declarado, não é verbalizado, mas ele vem em forma de atitudes, como tem o bullying, a ridicularização e de forma velada também. Existe, sim. De que forma esse tipo de atitude mexe com a pessoa? Ela causa um sofrimento muito grande, acho que qualquer um de nós, ou das pessoas, dos telespectadores que estejam nos ouvindo agora, que já passaram por situação de preconceito, sabem que é uma situação que incomoda, causa sofrimento e pode prejudicar, causar danos, muitas vezes irreversíveis, no desenvolvimento emocional, principalmente quando se é criança. Bom, por exemplo, que tipo de dano que pode acontecer com uma pessoa que sofre esse tipo de preconceito desde a infância? O embotamento emocional, a pessoa se fecha, ela passa a não acreditar nas possibilidades que tem, nas habilidades, e várias outras coisas, né? As pessoas que nos procuram, geralmente, elas sofrem algum tipo de dificuldade de relacionamento. Você atende várias pessoas com esse problema? Não seria um Qual problema, deles? né? Com o homossexualismo. Qual deles? O homossexualismo ou homossexualidade? Vamos entender isso primeiro. O termo homossexualismo surgiu numa época em que houve a necessidade de classificar o sexo periférico, né? Essa pesquisa nós utilizamos a perspectiva Foucaultiana e ele usa muito esse termo, o sexo periférico, aquele que foge das normas, dos padrões da sociedade. Aquele que fica escondidinho. E ele vem, né, foge das normas. E esse termo veio para classificar a homossexualidade dentro de um contexto. A medicina classificou e a homossexualidade, durante um tempo, passou a ser vista como doença. Como o alcoolismo, né? Isso. Então, esse termo ismo saiu do fenômeno homossexualidade, que hoje não é mais entendido como doença, perversão ou... Bom, em que época que foi essa classificação? No século XIX, mais ou menos, né? As pesquisas demonstram. Foucault, ele não faz uma análise linear dentro da história, né? Então, nós citamos assim o século XIX. Certo. Houve essa... Mas a homossexualidade já existiu desde quando? Vocês tiveram esse... foram pesquisar isso? Sim. A homossexualidade, acreditamos, pelas pesquisas, que ela está presente na humanidade desde a antiguidade. Dos tempos mais remotos, da pré-história até. Nós encontramos figuras rupestres que gravadas nas rochas, que demonstram esse tipo de relacionamento afetivo, não só entre homens, né, até outros tipos de relacionamentos que não heterossexuais. E que você atribui tantos anos, né, milhares de anos, vamos dizer assim, e nós ainda lidamos com o preconceito? Em certa época, por exemplo, na Roma, na Grécia Antiga, durante um tempo, eles eram chamados de sodomitas, né? Eles tinham essa prática de se relacionar homens com homens e era um privilégio até para os mais jovens conseguirem se aproximar ou serem escolhidos por essas pessoas, né? Mas era comum esse tipo de relacionamento. Era comum esse tipo de relacionamento. Na Idade Média houve uma discriminação muito grande, né? Nós falamos que são 1000 anos de escuridão. Os acessos aos livros ficaram restritos a uma parcela pequena da humanidade. E agora,
né, no século XVIII, XIX, mais ou menos, houve essa movimentação de se pôr em discurso a questão do sexo. Bom, essa questão desse preconceito, então, foi criado um pouco também com a religião, né? Parece que a religião teve um papel aí. Todos os segmentos da sociedade, né? Hoje nós enfatizamos muito a questão religiosa, mas é preciso ter um pouco de cuidado, porque não são só os segmentos religiosos, são outros, né? E a sociedade se compõe se fecha num complexo sendo constituído por esses segmentos, e a religião faz parte de um deles. Bom, pelo menos se discutir. Hoje a sociedade está preparada para discutir esse problema? Bom, nós estamos aqui, né? Eu acredito que hoje já é possível falar sobre questões mais polêmicas com um pouco menos de receio, se respeitando muito a opinião do outro também, porque nós somos seres únicos. E cada um de nós tem uma opinião formada, né? Mas se deve sempre buscar com senso crítico, analisar histórica, cultural e politicamente qualquer um dos fenômenos que se apresentam hoje na sociedade, e não só a homossexualidade, como todos eles. Você acha que é importante, então, esse debate? É importante, muito importante, sim. Bom, alguns religiosos criticam a questão de uma lei dizem que é um privilégio para certas pessoas. O que você acha disso? Então, as leis, elas deveriam vir não como privilégio, né? Eu acredito que as leis, elas vêm como uma tentativa de igualar os direitos e deveres de todos os cidadãos. Se há esse privilégio, realmente eu não desconheço, né? Eu acredito que as leis deveriam ser para igualar os direitos, não... No caso do homossexualismo, até da homossexualidade, né? Vem equilibrar a balança, né? Porque existe o preconceito é real, né? E a lei tenta minimizar isso diante da sociedade, né? Sim, essa lei contra a discriminação, ela já existe. Né? Algumas pessoas defendem que a lei da homofobia viria para complementar essa lei, porque na Constituição já existe uma lei que é contra a discriminação racial, religiosa e étnica. Então, a orientação sexual viria para compor, é um termo para compor essa lei. Bom, homofobia. Fobia é medo. Quer dizer, seria essa a melhor definição dessas pessoas que não conseguem suportar, por exemplo, conviver com a homossexualidade? A fobia é um medo, é uma aversão, um horror a determinado fenômeno. Ela se torna um problema mais agravante quando esse medo ele busca a destruição do objeto temido. Aí sim nós temos que prestar atenção e tomar um certo cuidado. Se pessoas que têm medo de alguma coisa e se fecham, não chegam perto. Outras partem para o ataque. Esse tipo de comportamento... Quer dizer, essas pessoas se sentem um pouco vítimas, né? Aquela situação parece que está fazendo que ele sofra também, né? Essa pessoa que tem essa homofobia, vamos dizer assim. Nós dizemos assim na psicologia, cada caso é um caso. Não existe uma receita que seja universal para todos os seres humanos, mesmo que eles estejam inseridos num contexto ou, por exemplo, como da homossexualidade. Cada homossexual ou cada heterossexual, cada pai, cada mãe, cada filho, tem que ser visto de forma singular, única, né? Porque ele é um ser de relações. A pessoa, ela mantém a sexualidade dela no mesmo nível a vida inteira? Ou ela pode mudar? Então, os estudos que nós temos hoje, inclusive esse termo orientação sexual veio justamente para permear essa inquietude, né, esse questionamento, ele se refere a um desejo. E o desejo, ele pode ser hoje um e amanhã outro. Por isso que alguns autores dizem que não se nasce homossexual. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Esses dizem que afirmam que não se nasce homossexual, justamente por isso. A pessoa pode se tornar ou ter desejo pelo outro sexo em qualquer época da sua vida. E ter desejo pelo mesmo sexo ter essa homossexualidade? Então, eu acabei de te responder. Pode acontecer da pessoa ter essa atração e não ser
Ou em determinado momento ter e deixar de ter? Isso pode acontecer Pode também? acontecer de ter e deixar de ter. Se você tem preferência sexual por um homem e de repente você passa a ter por mulher, naquele momento você é homossexual. Se você se der a oportunidade de estar vivenciando esse desejo. Não está acorrentado a esse desejo para o resto da vida, se for... Depende da pessoa, né? Como eu falei, depende de como a pessoa percebe, como ela vivencia as situações. Tem pessoas que querem morrer durante uma semana, entram em depressão durante um ano, fazem terapia, um tratamento medicamentoso ou outro tratamento qualquer, e elas conseguem retomar a vontade de viver, né? E isso é muito particular. É comum a pessoa rejeitar esse impulso? Os conflitos e o sofrimento psíquico que muitos deles vivenciam é muito grande, porque o preconceito maior muitas vezes parte dos familiares. E geralmente a família é uma instituição que se busca um acolhimento nas horas difíceis, nas horas de decisão, e muitas vezes não se encontra. O que você atribui essa rejeição da família? Seria um medo do homossexual, vamos dizer assim, sofrer com a sociedade? Você acha que esse é o principal problema? Algumas famílias, sim, né? Ninguém quer ver o seu filho sofrendo preconceito, discriminação. E outras, falta muita informação ainda, mesmo nos dias de hoje, os meios de comunicação estando mais abertos para esse tipo de conversa, de debate, eu diria assim, ainda existe muita resistência em se buscar informações a respeito. Eu acredito que a família ela deve investir muito no afeto, no diálogo, na reflexão e buscar informações a respeito daquilo que pode gerar algum tipo de conflito. Geralmente os pais eles têm vergonha, né, desse problema da homossexualidade dentro de casa. E como que eles tratam geralmente isso? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente volta já já. Lei da ação e reação. Você consome drogas. Drogas consomem você. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rajado com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. A cocaína dificilmente vicia. E além de tudo, eu só cheiro socialmente. Essa droga não me controla. Eu sei que eu sou muito mais forte que a cocaína. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. E, além de tudo, eu paro quando eu quiser, não tem erro. A cocaína não mata. A cocaína é uma mentira. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular. Inicia uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos. É eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora.
O Graac sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Hoje no Cidadania em Pauta, o assunto é homossexualidade. E a nossa convidada, Rita Lopes Venturoli, que fez uma pesquisa histórica sobre a evolução do homossexualismo na sociedade. A gente terminou o bloco anterior falando da relação família com o homossexual, tá? Muitas vezes esse medo da família de ter um homossexual não é um pouco porque ele será assim negligenciado pela sociedade, vai sofrer preconceitos? Sim, acredito que sim. Apesar dos valores culturais e familiares que a pessoa já carrega, né, dentro do contexto familiar, existe o medo, sim, que o filho venha a sofrer discriminação, segregação. Isso pode prejudicar muito o andamento da sua vida profissional e outros tipos de relacionamento. Bom, e a relação da culpa, né? A culpa, eu acho que a culpa aí vai dos dois lados, a culpa do filho de estar trazendo esse problema e a culpa dos pais de serem um pouco responsáveis por isso. Como que é essa relação? Eles servem de modelo de identificação para os filhos, mas isso não quer dizer que eles sejam culpados por tudo que vem acontecer com os filhos, inclusive as escolhas, né? O ser humano, nós acreditamos que é um ser de relação e, através dessas relações, a relação que ele estabelece com o mundo, com o outro e com ele mesmo é que vai determinar algumas posições e até a estruturação psíquica. Por exemplo, existem alguns pais assim machões, né, austeros, né, e falam que os filhos, como eu vou ter um filho gay? Complicado, né? E esses aí ainda sentem mais vergonha ainda, né? Existe um padrão nesse relacionamento aí? Por exemplo, alguma coisa que leve a pessoa a optar pela homossexualidade? Existem várias pesquisas a respeito, mas as pessoas são muito diferentes umas das outras e percebem as ações do outro de formas muito diferentes também. É complicado fazer uma afirmativa. Mas, pelo que eu entendo que você está falando, existem muitos caminhos para se chegar, né, nessa preferência sexual. Sim. Então, esse pode ser um dos fatores. Pode ser um contribuidor, né? Pode sim. Tudo que nós vivenciamos durante a nossa vida, a nossa trajetória de vida, ela contribui para a formação da nossa identidade. Isso é um fato que a maioria dos autores concordam e afirmam. A identidade é formada por essas relações, essas experiências, essas vivências e a convivência familiar é uma delas. Bom, e também tem o outro lado, desse pai, dessa mãe, achar que o filho está tomando essa atitude para afetá-los, né? Para chamar atenção. E, na verdade, não é isso. Os pais devem buscar, primeiramente, o diálogo. O diálogo com os filhos, o investimento afetivo deveria ser, dentro do contexto familiar, prioridade. Hoje em dia nós sabemos que a vida é muito corrida, os pais saem cedo, voltam tarde, os filhos estudam, têm as suas atividades cada vez mais intensas e isso afasta um pouco o filho, o pai, a mãe, essa tríade tão importante que deveria ser preservada, né? Nos dias atuais é muito difícil preservar essa união familiar, almoçar junto, conversar, discutir como foi o dia, seria o ideal, mas nós sabemos que não é. Então, os pais buscarem informações a respeito do comportamento dos filhos com os próprios filhos é muito importante. Bom, a questão do casamento, né, entre homossexuais, né? E
às vezes eles querem adotar uma criança. Há possibilidade de criar esse laço familiar como uma família de pai, mãe, certinho, né? O normal, vamos dizer assim, e dessa outra família, é possível manter essa mesma relação familiar? Olha, para ficar mais claro e nítido de se entender, eu levaria assim para o campo de uma família de heterossexuais, para fazer uma analogia mesmo. Uma mulher que se separa do marido, ela pode criar seu filho juntamente com uma avó, uma babá. O importante é que cada um dos adultos cumpra o seu papel, ou seja, nós falamos na psicologia a função paterna e materna. Muitas vezes a mãe, ela estabelece uma relação e desenvolve a função paterna e a materna. Isso acontece porque ela muito, cria o né? filho sozinha. Então, é complicado também fazer esse tipo de restrição aos casais homossexuais. Desde que eles, como um casal heterossexual, que é mais comum, desempenhem essas funções, o que nós vemos nos dias de hoje em estudos realizados é que a criança pode sim ter um desenvolvimento emocional satisfatório. Nem por isso ela vai ser um homossexual ou heterossexual. e pode ter uma vida tranquila. Geralmente a maioria dos homossexuais, eles vêm de famílias de companheiros, de parceiros heterossexuais. Então isso não é um indicador único e absoluto, né? Existem outros fatores que contribuem para essa orientação. Bom, falando um pouco mais sobre o preconceito, né? Há psicólogos que também entendem a homossexualidade como uma doença. E como fica essa questão? Olha, sobre essa questão, eu até trouxe aqui hoje o nosso código de ética, que eu acho interessante, até para a população. É um dever do psicólogo estar prestando certas informações, e eu gostaria muito de ler algum desses artigos que compõem esse texto, tá? Se você me permitir. Claro, com certeza. Na resolução do Conselho Federal de Psicologia, de 22 de março de 1999, a Ana Mercedes Maria Bock, que era conselheira presidente do Conselho, estabelece as seguintes normas de atuação para o psicólogo em relação à questão da orientação sexual. O Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que o psicólogo é um profissional de saúde, considerando que na prática profissional, independente da área que esteja atuando, o psicólogo é frequentemente interpelado por questões ligadas à sexualidade, considerando que a forma como cada um vive sua sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua totalidade, considerando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão, considerando que há na sociedade uma inquietação em torno de práticas sexuais desviantes da norma estabelecida socioculturalmente, considerando que a psicologia pode e deve contribuir com seu conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade, permitindo a superação de preconceitos e discriminações, resolve. Aqui eu vou ler um dos 5 artigos, tá? Que eu acho que vai ser mais pertinente com a sua pergunta. Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão, notadamente aqueles que disciplinam e não discriminam, e a promoção e bem-estar das pessoas da humanidade. O artigo 3, os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamento não solicitado. E no parágrafo único desse artigo, os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura da homossexualidade. Quer dizer, a pessoa quando vai procurar um psicólogo, ela não tem que ser tratada como um doente, quer dizer, vai curar a homossexualidade, ela vai aceitar, né? Esse é o trabalho do psicólogo. Eu não diria nem assim aceitar. Eu diria, o trabalho realizado com essa pessoa que nos procura seria a questão do sofrimento. Seria um tratamento que nós direcionamos a qualquer outra pessoa que nos procura. Amenizar o sofrimento desse indivíduo. Eu acho que o objetivo e o desafio maior do psicólogo é tentar suportar, compreender e diminuir esse sofrimento psíquico que acomete as pessoas, independente delas serem homossexuais ou não. Não há essa diferenciação, nem podemos fazê-la.
Bom, o psicólogo, ele demonstra alguns tipos de conduta para que o homossexual atue na sociedade de forma mais tranquila? Tem algumas dicas? Eu acho que tem, assim, as pessoas têm que se respeitar muito, né? Vocês falam, fazem algumas perguntas assim, em relação a será que tem que sair do armário, essas brincadeiras, será que ele tem que se assumir? Nem sempre se assumir é a solução, né? Você assumir perante uma sociedade preconceituosa, que reprime tudo que foge das normas, muitas vezes gera desconforto. Então, a pessoa tem que estar muito segura, muito preparada para estar enfrentando esse tipo de atitude. Há muitas formas de homossexualidade, né? Há aquelas pessoas mais contidas, há aqueles que gostam de chocar, né? Então, vocês lidam com todo esse tipo de pessoa, né? Há uma forma de tratar cada uma delas ou não? É sempre... É o que eu te falei, nós buscamos trabalhar a questão do sofrimento psíquico. Isso independe de raça, cor, religião, idade. Né? Hoje, cada vez mais cedo, as pessoas buscam um tratamento psicoterápico, crianças que estão com problemas no desenvolvimento. Isso é saudável, né? É saudável, porque tratar lógico. as emoções... Inclusive, nós, psicólogos, temos que fazer terapia, porque é muito difícil lidar com o conteúdo do outro. Bom, eu queria, assim, a gente está acabando o programa já, eu queria saber por que você fez um trabalho, né, com amigas suas, né, as três, e por que vocês escolheram esse tema? Bom, esse tema foi até motivo de muitos questionamentos, até entre nós de brincadeiras. Desde o primeiro ano de faculdade, durante os sorteios para distribuição de temas, para elaboração de trabalhos, nós éramos sorteadas e contempladas com a questão da homossexualidade. A princípio, a feminina, né, que hoje conquista um espaço, mas que até então não tinha visibilidade nenhuma na sociedade. Era mais velada ainda. Mais velada, mais invisível, mais dificuldade de ser aceita. E nós realizamos esse trabalho sobre homossexualidade feminina. E durante os anos de faculdade, isso foi evoluindo, nós entramos em contato com o sofrimento dessas pessoas, né, durante entrevistas e encontros. E no último ano nós falamos, puxa vida, onde nós podemos contribuir, né, um pouquinho para a sociedade, esclarecer esses pontos de vista obscuros e tão preconceituosos, né? E ajudar um pouco, né, na propagação desse conhecimento que nos foram dados pelos nossos mestres, né, sem nenhuma reserva. Foram, assim, anos maravilhosos. Então, nós decidimos, nós três, realizarmos esse trabalho. Foi um trabalho, não foi um trabalho de pesquisa, de questionamento, pessoas, não. né? Foi um trabalho de pesquisa bibliográfica. Bom, e aí, as pessoas questionavam? Por que vocês escolheram esse tema? Houve alguma coisa assim nesse sentido? Sim. Mas vocês vão... Olha, 3 mulheres casadas, né? E com filhos, adolescentes, né? Nossa, você não tem medo deles acharem que, nossa, vocês estão levantando uma bandeira ou discriminando, porque o nosso trabalho foi imparcial, nós trouxemos as questões que são faladas pelos homossexuais e pelos religiosos e todas as camadas da sociedade. Então, nós não levantamos bandeira, nem participamos de nenhum grupo ou militância. Nem hétero, nem homo. Bom, nós valeu a somos pena? Valeu muito a pena e está valendo muito a pena, acredito que sim, né? Espero que sim. Bom, Rita, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu agradeço você aí de casa também, que ficou com a gente até agora. Espero você no próximo programa. Até lá.